Olá, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo helps? Bom, vamos hoje aí para o nosso último aulão para o concurso de delegado da Polícia Federal. E hoje o tema é controle de constitucionalidade. Então, sempre que esse assunto está no edital, sempre que esse tema aparece no edital, ele é cobrado. Então, devemos dar especial atenção a esse assunto. Então, comecemos, né? Deixemos de conversa e vamos resolver a primeira questão. A respeito do controle de constitucionalidade, julgue os itens que se seguem. Ao governador de estado é permitido questionar, por via principal e concentrada, a validade de determinada lei, ainda que não tenha vetado, na ocasião própria, o projeto dessa lei. Bom, existe uma jurisprudência bastante sedimentada, bastante antiga, bastante pacífica do STF, no sentido de que a sanção não convalida o vício decorrente do processo legislativo, em especial o vício de iniciativa. A contrário senso, caso o governador, na hipótese da questão, não tenha vetado o projeto de lei, a inconstitucionalidade não deixa de existir por conta da ausência do veto. Muito pelo contrário, isso nada tem a ver com a validade, com a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma. Pode ser que em determinado momento o governador tenha considerado aquela norma constitucional, mas depois, com um pouco mais de reflexão, ele tenha chegado à conclusão de que, de fato, aquela norma é inconstitucional. E nós seguimos nosso ordenamento civilia até segundo a qual a inconstitucionalidade ou constitucionalidade é aferida no momento da promulgação da norma. Então, não seria possível, pelo menos a princípio, que uma norma inconstitucional se tornasse constitucional ou vice-versa. Uma vez presente o vício da inconstitucionalidade, o chamado vício congênito da inconstitucionalidade, ele não se convalida com o decurso do tempo. Então, por isso, quando a questão diz que ao governador de estado é permitido questionar por via principal e concentrada a validade de determinada lei, ainda que não tenha vetado na ocasião própria o projeto de lei, a questão está corretíssima. De fato, independentemente da sanção ou do veto, pode o governador, como legitimado que é, impugnar a lei que padece de vício de inconstitucionalidade, verdadeira questão, certa, assertiva. Vamos para a segunda. Prefeito municipal é parte legítima para ingressar com arguição de descumprimento de preceito fundamental perante o STF. Meu amigo, você que se predispõe a fazer um concurso, você que se predispõe a prestar uma prova em que será cobrado o tema controle de constitucionalidade, tem a partir do momento da sua predisposição a fazer esse concurso a obrigação de memorizar o artigo 103 da Constituição. O artigo 103 possui 9 incisos, nos quais a Constituição diz quem são os legitimados para a propositura da ADIM. Só que eu costumo dizer que você tem pelo menos 6 motivos para memorizar o artigo 103. O primeiro motivo se chama ADIM. O segundo motivo se chama ADC. O terceiro se chama ADIM por omissão. O quarto se chama ADPF. O quinto, súmula vinculante. E o sexto, você quer passar no concurso público. Tem que saber. Por que eu estou dizendo isso? Porque em série de controle concentrado, ou seja, para propor ADIM, ADC, ADO e ADPF,
os legitimados são os mesmos, aqueles previstos no artigo 103. E quanto à súmula vinculante, não são absolutamente os mesmos, são todos aqueles, mais alguns que a lei da súmula vinculante vai trazer. Mas todos aqueles que estão no artigo 103, por imposição da própria Constituição, também podem propor a revisão, o cancelamento e a edição de uma súmula vinculante. Então, você tem aí vários motivos. Pois bem, naquele rol do artigo 103 não se encontra o prefeito municipal, o que faz com que a nossa questão esteja errada, esteja falsa, que prefeito municipal não é legitimado para ingressar com qualquer ação do controle concentrado que seja perante o STF. Tendo em vista a necessidade de vocês memorizarem quem são os legitimados e qual é a jurisprudência que os cerca, eu preparei um esqueminha em que eu facilito para vocês quem são os legitimados, que são 9 incisos. Eu vou dividi-los em 3 pessoas, 3 mesas e 3 entidades. Vou mostrar a vocês quem tem capacidade postulatória, ou seja, quem pode ingressar direto com a ação sem necessidade de um advogado, quem é legitimado universal, ou seja, não precisa demonstrar a pertinência temática, e quem é legitimado especial, o que fará com que ele tenha a necessidade, a obrigação de demonstrar a pertinência temática entre o exercício da sua função e a lei que ele pretende ver invalidada, a lei ou ato normativo. Então, vamos lá, acompanhe aqui na tela o esquema. Eu estou dizendo para vocês que existem 3 pessoas, 3 mesas e 3 entidades previstas no artigo 103 da Constituição como legitimados a propor ação no controle concentrado de constitucionalidade, ou seja, propor a DIN, a DC, a DO e a DPF. Mas, Davidson, quem são essas 3 pessoas? Muito fácil, é o presidente da República, o procurador-geral da República e o governador, que pode ser governador do Estado ou do Distrito Federal. E as 3 mesas? Mesa da Câmara dos Deputados, mesa do Senado Federal, mesa das Assembleias Legislativas, em caso de estados, ou da Câmara Legislativa, no caso do Distrito Federal. Observem que os legitimados são mesa da Câmara e mesa do Senado, e não mesa do Congresso Nacional. Por fim, temos 3 entidades legitimadas a propor ações perante o STF em sede de controle concentrado, que são partido político com representação no Congresso Nacional. É necessário apenas um parlamentar, ou seja, ou um deputado ou um senador, para que o requisito da representação no Congresso Nacional esteja sendo cumprido, e essa legitimidade é aferida no momento da propositura da ação. Ou seja, caso o membro, o representante do partido político venha perder o seu mandato, ainda assim a ação terá continuidade. Voltando aqui para a tela. Outra entidade que pode propor ações perante o STF é o Conselho Federal da OAB. E, por fim, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Pronto. Mas, Davidson, você falou aí em pertinência temática. Que danada é essa? Bom, pertinência temática é aquilo que os legitimados especiais deverão demonstrar para provar que a sua função tem a ver com um objeto da lei que eles pretendem ver invalidado. Por exemplo, digamos que o Estado da Bahia decida tornar o acarajé patrimônio histórico da Bahia. O que tem a ver, qual seria a legitimidade do governador do Estado de Pernambuco para ingressar com ação dizendo que essa lei é
inconstitucional. Nenhuma. Não tem nenhuma relação com as funções exercidas pelo governador do estado de Pernambuco, que o governador do estado da Bahia tenha iniciado uma lei em que tenha levado o acarajé à categoria de patrimônio histórico. Não, não tem. Então, pertinência temática é isso. É a demonstração do vínculo com a matéria, do vínculo da entidade, da pessoa, do órgão, com a matéria tratada pela lei objeto da ação em sede de controle concentrado. Pois bem, quem precisa demonstrar a legitimidade, a pertinência temática, é chamado de legitimado especial. Quem não precisa demonstrar, que presume que ele pode ingressar qualquer ação contra qualquer lei ou ato normativo, é chamado de legitimado universal. Pois bem, aqui ó, na parte laranja escuro, nós temos que são legitimados especiais. Presidente da República e PGR, mesa da Câmara e mesa do Senado, partido político com representação no Congresso Nacional e Conselho Federal da OAB. Todos esses são legitimados universais. Observem que serão legitimados universais a minoria, por assim dizer. Existem quantos presidentes da República? Existem quantos procuradores gerais da República? E governador? Tem quantos? Eita, tem 26 governadores de estado, mais um governador do Distrito Federal. Aí o STF disse, espera aí, menino, vou arrumar sarna para me coçar. Imagina se esses 27 governadores puderem impetrar, ou melhor, ingressar com ação sobre qualquer assunto que seja. A gente não vai mais parar de trabalhar. E é verdade, então é melhor que ele precise demonstrar a pertinência temática. Existe só uma mesa da Câmara dos Deputados, existe só uma mesa do Senado Federal. Mas mesa de Assembleia Legislativa, existem 26, mais a mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Eita, então ele vai precisar demonstrar pertinência temática. Conselho Federal da OAB, só existe um. Partido político com representação no Congresso Nacional. Ah, vai lá, tem alguns. Agora, confederações de classe e entidade de classe de âmbito nacional. Tem uma, tem duas, ou tem muito mais do que isso? Eita, tem várias. Logo, essas entidades precisarão demonstrar também a pertinência temática. É o que vocês conseguem visualizar aqui, ó. Quem é legitimado especial? Os governadores, as mesas de Assembleia e da Câmara Legislativa, a Confederação Sindical e a entidade de classe de âmbito nacional. Agora observem o seguinte, de acordo com a jurisprudência do STF, para ser considerado confederação sindical de âmbito nacional, é necessário que essa confederação seja composta por, no mínimo, 3 federações. É confederação, ou seja, são várias confederações, e o STF entendeu que devem ser 3 as federações para que se configure uma confederação. E o que é uma entidade de classe de âmbito nacional? O STF diz, para ser considerada entidade de classe de âmbito nacional, essa entidade deve estar presente em pelo menos 9 estados ou Distrito Federal. E, por fim, se pergunta, quem é que tem capacidade postulatória? Quem é que pode assinar a petição inicial de um ADIM, por exemplo? Segundo o STF, o presidente não possui capacidade postulatória as mesas de Assembleia, as confederações sindicais e as entidades de classe. Os demais legitimados possuem, isso vocês conseguem ver aqui no esquema, que já está completamente riscado agora. Mesa da Assembleia Legislativa, Confederação Sindical e entidade de classe, essas não possuem capacidade postulatória. Pronto, esse esquema serviu para que nós estudássemos quase tudo, né, da legitimação. Quem são os legitimados, quem é legitimado especial, quem é legitimado universal, quem tem capacidade postulatória, quem não tem, o que é a confederação sindical de âmbito nacional, o que é uma entidade de classe de âmbito nacional. Então, muito interessante essa questão, que
serviu de gancho para que a gente apresentasse esse tema, legitimação, para vocês. Vamos para a próxima questão, gente. 3. O mandado de junção é remédio jurídico apto a enfrentar a inconstitucionalidade por omissão. Questão verdadeiríssima. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte: o Constituinte de 88 previu duas formas de sanar a omissão inconstitucional. Essas duas formas foram a ADIM por omissão e o mandado de injunção. Enquanto a ADIM por omissão serve para declarar de forma abstrata, concentrada em tese, a inconstitucionalidade de uma omissão, o mandado de injunção serve para que individualmente o indivíduo busque sanar os defeitos, os vícios, os prejuízos causados por uma omissão inconstitucional. Então, enquanto a ADI por omissão funciona em série de controle concentrado e abstrato, o mandado de injunção funciona em série de controle difuso e concreto, mas sim, ele é remédio jurídico apto a enfrentar a inconstitucionalidade por omissão. Facílima a questão, temos como certa a questão de número 3. Próxima questão. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, é possível, através de mandado de segurança, questionar, através de mandado de segurança, proposta de emenda constitucional tendente a abolir a separação de poderes. Todavia, a legitimidade para ajuizamento é exclusiva de parlamentar. Pois bem, no nosso sistema de controle de constitucionalidade, em regra, o STF, o Poder Judiciário, atua no chamado controle repressivo de constitucionalidade. Ou seja, depois de pronta a lei, depois de pronta a emenda à Constituição, depois de pronto o ato normativo, o STF atua mediante a provocação dos legitimados que vimos há pouco. Contudo, essa é uma exceção na qual o STF vai praticar o chamado controle preventivo de constitucionalidade. Controle preventivo que é a regra nos poderes executivo e legislativo. Como é que o Poder Executivo pratica o controle preventivo de constitucionalidade? Através do veto jurídico, ou seja, aquele que veta um ato normativo, uma lei, por considerá-lo incompatível com a Constituição, no todo ou em parte. Por sua vez, no âmbito do Poder Legislativo, essa função de controle preventivo de constitucionalidade é desempenhada pela Comissão de Constituição e Justiça. Mas nesse caso, o STF decidiu o seguinte: em caso de haver burla às normas que cercam o processo legislativo, pode ser impetrado um mandado de segurança por parlamentar para que seja assegurado a ele o direito líquido e certo de participar de um processo legislativo rígido, devido, correto. Então, a partir desse julgado, ficou sedimentado na jurisprudência do STF a possibilidade de um controle preventivo de constitucionalidade. Desse modo, só quem pode ajuizar o mandado de segurança perante o STF é o próprio parlamentar, porque é o parlamentar, na condição de congressista, que vai ter o direito líquido e certo de participar de um processo legislativo correto. Desse modo, corretíssima questão. Primeiro, memorizem essa regra, essa exceção, é a única hipótese de controle preventivo feito pelo Poder Judiciário. Segundo, é feito através de mandado de segurança
que só pode ser impetrado por parlamentar. Um cidadão comum não pode bater as portas do STF pedindo para que seja interrompido um processo legislativo por ele estar em desrespeito à Constituição. Desse modo, certa a quarta questão, coloquemos aqui, questão correta. Vamos para a quinta questão. Vamos lá, gente. Quinta questão. No âmbito da ação direta de inconstitucionalidade, não é possível o reconhecimento de inconstitucionalidade de diploma legislativo já revogado. Então, a questão diz que, em série de ADIM, não é possível o reconhecimento da inconstitucionalidade de diploma legislativo já revogado. Bom, vamos fazer algumas ponderações a respeito dessa questão. Primeiro, diploma legislativo já revogado pode ser objeto de ADIM. Então, uma lei já foi revogada e após esse fenômeno, alguém ingressa com um ADIM pedindo que essa lei já revogada seja declarada inconstitucional. A resposta é não, não pode, porque, segundo o STF, o objetivo do controle de constitucionalidade é proteger a Constituição, é preservar a sua supremacia frente ao ordenamento jurídico. Porque o argumento seria de quê? Bom, se eu ingressar com uma ação perante o STF para que ele declare que uma norma já revogada é inconstitucional, essa decisão vai ter efeitos erga omnes e ex tunc, sem contar com efeito vinculante. Então, seria interessante por uma questão de pragmatismo jurídico, que fosse o STF quem fizesse tal declaração, e não que cada pessoa lesada por aquela lei que já foi revogada fosse ingressar com ações perante o Poder Judiciário em série de controle difuso. Mas o STF já afirmou esse entendimento de que o controle concentrado de constitucionalidade é um processo objetivo, um processo sem partes, em que não se tutela direitos subjetivos. Não, se protege a Constituição e tão somente isso. Então, se você se acha prejudicado por uma lei que já foi revogada, busque perante o Poder Judiciário em série de controle difuso o seu direito. Você apresenta a sua pretensão e, como causa de pedir, diz que aquela norma é inconstitucional. Mas a questão que se apresenta é outra. Já foi ingressada a ação ADIM e, no curso do processo, essa lei é revogada. Então, a regra é: uma lei revogada no curso do processo provoca a extinção do feito por perda de objeto. Não existe mais o que se declarar inconstitucional, a lei foi extirpada do ordenamento jurídico. Essa é a regra. Contudo, na ADIM 3232, foi o ministro César Peluso disse que o objeto daquela lei, o objeto da ação, a lei, apesar de ter sido revogada, não prejudicaria o andamento do processo, porque naquela hipótese estaria configurada a situação de fraude processual. A lei foi revogada para que justamente o STF não declarasse a inconstitucionalidade da norma junto com todos os seus efeitos. Aí, nesse caso em específico, foi determinado que, em caso de revogação da lei, por conta, tendo por objeto fraude processual, a ação vai continuar o seu trâmite e, uma vez reconhecida a inconstitucionalidade, ela seria declarada com efeitos ex tunc, erga omnes e vinculantes. Então, quando a questão nos diz
que não é possível o reconhecimento da inconstitucionalidade de diploma legislativo revogado, está falso. Porque eu acabei de mostrar para vocês que na ADIM 32, a ação teve continuidade e seria sim possível esse reconhecimento. Por isso, a questão está falsa. Por isso, a questão está equivocada. Sexta questão. É possível, em determinadas situações, a utilização da ação civil pública como instrumento de fiscalização incidental de constitucionalidade pela via difusa. Sim, é possível. O que vem sendo reiteradamente repetido pela Suprema Corte é que a ação civil pública não pode ser utilizada como sucedâneo da ADIM, que a ação civil pública não se presta a controle concentrado pela via abstrata, porque isso seria usurpar, criar legitimários que na verdade não existem. Os legitimários para propositura perante o STF de ações em série de controle concentrado são aqueles previstos no artigo 103. A ação civil pública não é um objeto, uma ação do controle concentrado. As ações são a ADIM, a ADC, a ADO e a DPF. Mas, pela via incidental, toda e qualquer ação pode se prestar esse ofício, um mandado de segurança, uma ação popular, uma ação civil pública. Todas essas ações podem servir de mecanismo de fiscalização incidental na via difusa. Verdadeiríssima questão. Estaria errada se dissesse que seria possível a fiscalização em vez de incidental abstrata e pela via concentrada. Isso aqui é que não seria possível, mas da maneira como a questão foi apresentada, está corretíssima. Vamos para a sétima. A sétima questão vai dizer o seguinte: é admissível a interposição de recursos por entidade que tenha figurado como amicus curiae, na qualidade de amicus curiae, nos processos objetivos de controle de constitucionalidade. Então vamos lá. É admissível a interposição de recursos por entidade que tenha figurado na qualidade de amicus curiae nos processos objetivos de controle de constitucionalidade. Então, primeira coisa que eu queria destacar para vocês é essa natureza objetiva do controle de constitucionalidade. O processo objetivo, a natureza objetiva do controle de constitucionalidade traz várias consequências importantíssimas para o sistema e que são reiteradamente cobradas em provas de concurso. Primeiro, por ser um processo objetivo, ele não tem parte, não se busca interesses subjetivos. Isso eu já falei. Segundo, não se admite desistência nos processos de controle abstrato de constitucionalidade. Terceiro, não se pode interpor recursos dessa decisão. Eita, se eu estou dizendo que não se pode interpor recursos em sede de processo objetivo, não importa quem seja, se as partes envolvidas não podem interpor recursos, salvo embargos declaratórios, é o que diz a Lei 9868/99, se nem as partes podem, como poderia o amicus curiae ter um poder que ninguém tem? Então, de cara, já digo que a questão está errada, por que não? Não é admissível a interposição de recursos pelo amicus curiae. Aí você vai me perguntar, Davidson, e o amicus curiae quem é? Amicus curiae, em tradução literal, é o amigo da corte. O amicus curiae, o amigo da corte. E os amigos da corte, no plural fica os amici curiae. Bom, como é, quem pode figurar como amicus curiae? O entendimento tradicional
clássico, por assim dizer, é que apenas entidades, ou seja, pessoas jurídicas, podem figurar como amicus curiae, desde que atendidos dois requisitos, quais sejam a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, que os postulantes quais sejam aqueles que pretendem ser os amigos da corte. Acontece que recentemente, no informativo 709, a gente tem informação de que o STF admitiu o amicus curiae como pessoa física em um mandado de segurança. Então, a um só tempo, temos duas novidades em sede de amicus curiae. Primeiro, o entendimento era que só pessoa jurídica poderia ser amicus curiae. E no mandado de segurança que discute regras eleitorais sobre a criação de novos partidos, foi admitido que parlamentares figurem no mandado de segurança como amicus curiae, ou seja, pessoas físicas atuando como amicus curiae. E, segundo, em geral, o amicus curiae ele poderia ser recebido, poderia postular em ações do controle abstrato de constitucionalidade e nos recursos repetitivos e em recursos extraordinários com repercussão geral. Agora temos mais uma situação em que é admitido o ingresso do amicus curiae, quais sejam em ações individuais. Decidiu o STF que, apesar de a ação ser individual, a relevância da matéria vai além das partes envolvidas no litígio, ou seja, naquele mandado de segurança. Pois bem, essa questão serviu para isso. Vamos fazer a releitura final para não deixar nenhuma dúvida. É admissível a interposição de recursos por entidade que tenha figurado na qualidade de amicus curiae nos processos objetivos de controle de constitucionalidade. Não é admissível, ninguém pode interpor recursos, salvo os embargos de declaração, e só quem tem ingressado com a ação. O STF decidiu que não só pessoa jurídica, mas também pessoa física pode figurar na qualidade de amicus curiae. Apresentamos os dois requisitos, quais sejam relevância da matéria e representatividade dos postulantes, e tivemos a oportunidade de destacar as características do processo objetivo do controle de constitucionalidade. Sétima questão errada. Com isso, chegamos ao fim do nosso aulão sobre controle de constitucionalidade em questões CESP. Então, foi uma satisfação imensa mais uma vez poder falar para vocês. Espero que vocês tenham apreendido o máximo das informações que eu tentei aqui passar para vocês. Podem me procurar no Facebook, Davidson Oliveira, DAYWSON, Davidson Oliveira. Estou aberto a dúvidas, a responder dúvidas, a dar qualquer tipo de esclarecimento a respeito da matéria sobre concursos. Podem mandar e-mails para davidson2@gmail.com. Nos encontramos em outros aulões aqui do Até Passar ou nos simulários prêmio que vocês venham adquirir. Mais uma vez, satisfação imensa. Beijos. Me liguem.